Oi, gente! Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio dessa primeira temporada do Conversa Ilhada Podcast. Essa sensação de finalização de temporada, tá sendo um prazer enorme essa experiência, o retorno de vocês assistindo e querendo saber cada vez mais das histórias de pessoas que fazem parte desse nosso norte da ilha, né, Mari? Gente, cada mensagem que a gente recebe, cada pessoa que encontra a gente na rua e fala, nossa, que legal esse projeto, tá sendo assim, recompensador demais, nossa, é gratificante demais estar fazendo esse projeto aqui com a Ju e com todos os convidados presentes. E, gente, vamos lembrar a vocês a não deixarem de seguir as nossas redes sociais, @Conversa Ilhada Podcast, Instagram, TikTok e canal no YouTube também, @Conversa Ilhada Podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e também não se esqueçam do nosso Spotify. Todos os episódios também são lançados lá, tá, gente? Com certeza. E hoje estamos com um convidado ilustre aqui na minha frente. Ele, pai da Rafaela e da Letícia, secretário de Transporte e Infraestrutura, representando nós na prefeitura, né? Seja bem-vindo, Rafael, a esse episódio, esse podcast. A gente está muito feliz pela sua disponibilidade na agenda, que a gente sabe que é correria. Como que você está se sentindo estando aqui? Fale um pouquinho desse sentimento, né? Bom, meninas, muito obrigado pelo convite, né? Parabéns aí pelo desafio de fazer um podcast do norte da ilha, dos ingleses. Eu acho que Ingleses hoje é o maior balneário que a gente tem na nossa cidade, né? Ele seria a 14ª cidade de Santa Catarina se fosse um município pela população que tem. Então é realmente um grande desafio, parabéns para vocês. E estou aqui para responder as perguntas. Me ajudem a responder certinho, por favor. Compartilhar um pouquinho, que tu tem bastante informação aí para nós. Exato. E começando, né? Eu sempre falo que quando a gente fala muito de prefeitura, atrás da prefeitura tem pessoas. E hoje eu tô aqui contigo, Rafael, e eu queria saber quem é o Rafael. Rafael é daqui, é de longe, morou em outros lugares. Qual que é a história do Rafael que está hoje nesse cargo tão importante e que nos representa dentro da prefeitura? Bom, o Rafael Rani, na verdade, é de Blumenau. Nasceu lá em 76. Logo que eu nasci numa família de construtores. Meu avô era carpinteiro, meu pai engenheiro civil. E eu, desde pequeno, não sonhava em ser jogador de futebol, nem astronauta. Eu sempre sonhei em ser engenheiro. E estou hoje aí na vida pública, né? Já há quase 22 anos funcionário da prefeitura, tentando ajudar o município. Sou muito feliz fazendo isso todos os dias. É um grande desafio atender todas as demandas da comunidade. Conseguir fazer Florianópolis cada vez ser melhor, né? Uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, está na mídia com várias premiações. É um desafio pessoal para mim e um grande orgulho fazer parte hoje da prefeitura. Eu vim para cá em Florianópolis, cheguei em 1993, 17 anos para fazer faculdade, fiz o cursinho Geração, que eu acho que vocês nem ouviram falar. Não. Mas ficava lá no centro. Época aí faltava ainda 3 anos para eu nascer. Meu Deus. Em 93, então eu cheguei dia 30 de novembro, acabou de completar 30 anos de Florianópolis. E já tenho 2 filhas manezinhas, me casei aqui, então tive a honra de receber, ser nominado pela Câmara de Vereadores também, cidadão honorário de Florianópolis. Então me considero realmente um manezinho que nasceu em Blumenau. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa tarde. Mais tempo de vida aqui em Floripa do que em outras cidades, né? 2/3 da minha vida já são aqui em Florianópolis e mais da metade já trabalhando na prefeitura. Então tem bastante coisa aí para contar. Teus pais, como tu falou, nasceram em Blumenau. E qual foi o motivo de vir para Florianópolis? Então, na verdade, meu pai fez engenharia em Curitiba e fez uma grande força para eu fazer o vestibular e passar em Curitiba. E eu não queria porque Curitiba era muito frio. Tem e daí eu fiz o vestibular na FURB, passei, fiz o vestibular aqui na UFSC, em Florianópolis. E quando saiu o resultado, o vestibular de Curitiba era no próximo final de semana. Eu disse, pai, eu acho que não precisa fazer, né? Já passei na UFSC, quero ficar em Florianópolis. E daí ele aceitou, e aí tá meu destino, né? Logo depois de me formar, montei uma empresa de projetos, trabalhei muito com projetos, inclusive no norte da ilha.
Seguiu o caminho do pai, né? Área da De certa engenharia. forma, sim, segui o caminho. Ele veio com você? Não, meu pai ainda mora em Blumenau, Mora lá. ainda trabalha com construção civil. Ele sempre trabalhou no ramo privado. E eu, pouquinho fora da curva, acabei caindo na vida pública aí, trabalhando na prefeitura. Mas eu me sinto muito satisfeito, muito feliz com esse desafio todos os dias aí, de transformar a cidade. E como é que foi essa história de você cair de paraquedas aqui em Floripa e entrar na vida pública na área da prefeitura? Como é que foi isso? Então, logo depois que eu me formei, eu montei um escritório com um colega meu de faculdade. A gente trabalhou muito com projetos de engenharia para vários escritórios de arquitetura. Isso me deu uma bagagem muito boa na vida privada, né? Tive uma relação com CREA, com entidades de classe. E depois do 5º ano de formado, eu fiz o concurso da prefeitura e 2 anos depois fui chamado. Isso foi em 2002, dia 10 de janeiro de 2002 foi meu primeiro dia na prefeitura. E já passei por 5 prefeitos, né? Teve a Ângela Min, que foi reeleita, depois Dário Berger, César Souza Júnior, Jean Loureiro, e agora estamos na gestão do Topázio, sempre tentando construir cada vez mais a nossa cidade do jeito que a gente gostaria que ela fosse. 21 anos já de carreira. Faço 22 agora em 22 janeiro. agora em janeiro. Olha, e para você ter escolhido essa vida pública, né? Vamos assim dizer, alguém te falou ou você sempre quis? O que veio nesse caminho? Essa é uma história muito interessante porque a inscrição para o concurso tinha vencido. E por algum motivo, na época, o antigo BESC reabriu por 3 dias. E eu fui pagar uma conta no BESC e estava lá, ampliação do concurso público, último dia de inscrição hoje. E eu fiz a inscrição, acabei fazendo a prova, acabei passando. Eu imaginei sempre que eu ia ser também empresário como meu pai, continuar fazendo engenharia na vida privada. E passei no concurso, comecei a trabalhar e ali me transformei num agente público de mudança e trabalho desde então. Nunca mais voltei para a vida privada, fiquei realmente trabalhando com obras e serviço público desde então. Era para ser? Era para ser, era o destino. Era para ser, meu Deus! Na época, eu estava com uma filha recém-nascida, o concurso público, claro, dá uma certa estabilidade também, então a gente, naquele momento, eu me joguei de cabeça e com 3 meses de prefeitura, o meu chefe do setor de projetos tirou férias, e precisava de alguém para assumir, eu assumi durante 1 mês. Foi o meu primeiro cargo de chefia, já coordenando outros engenheiros mais antigos. Então, nunca tive medo de dificuldade, não. Sempre fui de encarar essas dificuldades e poder estar transformando. Porque todo mundo que entra na prefeitura vai subindo, né? Não é difícil ter aquele, entrei, já tô naquele cargo de chefia ou algo assim. Tu começa a entrar, daí tem as indicações, tu vai... Qual que foi o primeiro cargo, assim, o primeiro que tu chegou e a primeira coisa que tu fez na prefeitura? Eu era projetista. Tu entrou como projetista. Eu tinha a função da vida privada, quando fui chamado pelo concurso. Na prefeitura a gente não tem uma única contratação, a gente é contratado como engenheiro civil. E o secretário à época me disse, eu preciso de alguém para trabalhar na usina de asfalto. Eu disse, mas eu não tenho experiência nenhuma com usina de asfalto e teria muita dificuldade, mas por outro lado eu sou muito bom, tenho já 2 pós-graduações em projetos, poderia ajudar a prefeitura nisso. E ele aceitou, a gente reconstruiu um setor que não existia mais, que era o setor de projetos de edificações na prefeitura, na antiga Secretaria de Obras do município. E ali começou a minha vida pública, trabalhando com projetos. Logo depois assumi o departamento de projetos e obras, que daí condensava os dois. Uma coisa liga, né? Vai ligando. E dali para frente fiquei mais de 11 anos com alguma função de definição, alguma função de chefia na prefeitura. Não, é interessante a gente saber... Eu vou falar porque a gente está aqui em casa, ninguém tá vendo também, né? Mas ninguém tá vendo. Mas assim, o Rafael, quando a gente escuta falar de prefeitura, tem muitas informações negativas que falam, né? No sentido de... É bacana tu contar essa história, porque não é de um dia para o outro que acontece tudo. O Rafael hoje é secretário de Transporte e Infraestrutura porque ele teve um caminho lá dentro. E às vezes muitas pessoas falam, vai colocar na prefeitura, e tem que ser amigo de não sei quem, tem que estar ali... Não vou generalizar, pode ocorrer isso, mas muitas vezes não é dessa forma que acontece, né? Tu tem que mostrar o teu trabalho, o teu potencial, você tem que se dedicar para aquilo.
né? Não é né? Falar de, é fácil entrar, é só amigo do amigo. Não é dessa forma que acontece, né? Não, de jeito nenhum. Quem me vê hoje como secretário talvez não saiba quantas vezes eu acompanhei, por exemplo, alagamentos ali no norte da ilha, no Rio Vermelho, nos ingleses. Quantas valas que eu já andei com moradores tentando ajudar a achar uma solução. Quantas obras que a gente teve que acompanhar de madrugada, por exemplo, né? Para poder transformar a cidade num momento que prejudique menos a mobilidade. Eu acho que a prefeitura tem funcionários de muita capacidade. O prefeito Topazio me deu a oportunidade de colocar junto comigo 2 funcionários de carreira também. O superintendente de engenharia, o engenheiro Ivan, que é funcionário da Floran e é funcionário de carreira. E o comandante Brasil, que foi comandante da Guarda Municipal, hoje é superintendente de mobilidade e transportes. Então, eu tenho essa liberdade de poder botar também pessoas que conhecem a estrutura da prefeitura. Então, claro que existe cargos de indicação política e até é natural que hajam, né? Existem funções mais políticas, mas na Secretaria de Transportes e Infraestrutura é muito importante que a gente tenha funções técnicas bem definidas e bem capacitadas para tomar a decisão correta. Capacitadas. E tu comentou que mudou, tu passou por 5, né, prefeitos ali, e todos te deram essa oportunidade de manter o teu trabalho, porque eu acho que eu acho que um trabalho, ele tem que ter uma continuidade, não é de um ano para o outro que você consegue mostrar, se desenvolver e tudo mais. E eu também tenho entendimento que cada prefeito que mude, né, tem o seu jeito de trabalhar. Isso foi tranquilo para você se adaptar com, enfim, ou eles te dão liberdade, Rafael, já que você está aí, me conta um pouquinho de como vai ser. Como que é essa troca dos prefeitos, assim? Nem em todos os momentos da minha vida na prefeitura eu fui secretário. Teve momentos que eu fui engenheiro, fiscal de obras, e isso é tranquilo. A gente tem que entender que no momento tu pode tomar a decisão, na outra tu tem que aceitar a decisão de quem está à frente do processo. Mas eu acho que é muito um caminho de mão dupla, né? Eu sempre tratei tanto os secretários quanto os prefeitos com muito respeito. Eles sempre me respeitaram tecnicamente. Então acho que isso é importante, sabe, Ju? Porque eu sempre brinco com os secretários que eu digo o seguinte: o senhor me diz o que quer fazer, que eu vou dizer como, porque a gente tem tanta experiência da forma de resolver os problemas que fica mais fácil a gente indicar a solução do que tentar achar uma solução que às vezes não é tão simples, né? E é necessário ter essa comunicação para, de fato, encontrar as melhores formas de solucionar as questões. Eu sempre tratei a minha função no serviço público como se eu fosse uma pessoa da vida privada. Então, eu sempre tratei a prefeitura como se fosse uma entidade que atende outras entidades da vida privada, porque eu acho que isso é um respeito também para o contribuinte, né? A pessoa que vai lá reclamar ou a empresa que precisa de alguma ação. Eu sempre busquei isso. Nem sempre é tão simples, né? As dificuldades na vida pública são muito grandes. A gente tem a necessidade de ter um controle, tanto do Tribunal de Contas, Ministério Público. A gente tem dificuldades operacionais também, às vezes falta de recurso, falta de dinheiro. Mas eu acho que tudo é bonito. Nem tudo é tão lindo quanto um podcast pode mostrar. Então, eu gosto muito de dizer isso, Ju, que assim, a prefeitura é feita de seres humanos. A gente às vezes acorda bem, às vezes não, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas nunca nenhum funcionário da prefeitura acorda para fazer o mal. Pode errar, pode corrigir o erro, a gente sempre está com boa intenção, com boa vontade. Como todos os humanos, né, gente? Errar é humano, faz parte. O que é importante é a gente absorver, de fato, o erro e aprender a mudança, né? E, Rafa, aproveitando já, deixa que você comentou toda a trajetória, de fato, que conselho você daria para alguém que quer ingressar nessa vida pública? Nós perguntamos isso para Dani também, ela deu uma opinião, quero ouvir a sua. O que tu acha importante? Esse eu sei bem porque eu já tive a oportunidade de chamar vários colegas engenheiros e outros cargos na prefeitura enquanto estava como secretário, e eu sempre uso a mesma frase: seja protagonista. Porque às vezes a gente sentado atrás da mesa, a gente não consegue achar as dificuldades e achar a solução que precisa ser feita naquele momento. Então, uma pessoa que é protagonista, que busca a solução, que avança com as demandas que têm que ser atendidas, eu acho que é muito importante. E graças a Deus eu tenho uma equipe técnica muito boa lá na prefeitura. São fantásticos. A gente tem mais de 100 obras em andamento hoje na cidade. E isso graças àqueles engenheiros técnicos que trabalham todo dia lá, fazendo projeto, fazendo orçamento, acompanhando, fiscalizando obra. Eu ia te perguntar isso, que sozinha a gente não faz nada, né? A gente tem que ter uma boa equipe para nos representar também. Não é só o Rafael, e atrás do Rafael tem uma equipe boa, com capacidade e tudo mais.
Quantas pessoas são da tua equipe, assim, mais ou menos, Rafael? Hoje a gente tem os 2 setores, que são transporte e infraestrutura, né? Todos na mesma secretaria, são 2 superintendências. Mais ou menos 100 funcionários trabalham hoje, desde fiscalização do transporte público, que são aqueles agentes que ficam nos terminais, cuidando dos ônibus, orientando os usuários, quanto os fiscais de obras públicas e toda a equipe administrativa, que também é importante para fazer a máquina girar Tem que com ser a todos os galera. processos documentados, assessoria jurídica, toda aquela Sabe parte administrativa importante. uma coisa que a gente... Eu não sei com quem que eu tava falando. A Iris. Sim. Beijo pra Iris, que o Rafael Nossa, tá aqui. querida Iris, Nossa, por causa dela. E a gente conversando e elogiando, né, o prefeito ali de como ele tá sendo divulgado, ele tá chegando para muitas pessoas de uma forma simples, que dá para entender, uma forma descontraída, divertida, mas ao mesmo tempo ele tá passando a mensagem que ele quer passar. E daí ela brinca, eu até falei, nossa, mas ele é tão descontraído assim, ela, Ju, são 10 pessoas, 15 pessoas ali só do marketing dele, pensando ali naquele vídeo. Porque às vezes a gente passa o Reels ali, é tão rapidinho, que a gente nem imagina a proporção que tem atrás daquele vídeo para que ele esteja ali 5 minutos pra gente, né? E ela contando pra mim que ele era uma pessoa... O Topaz vai ser um dos próximos aqui, nossa, né? E aí ela contando, não, ele é uma pessoa bem na dele, né? Tímido. E eu falei, não é possível. Porque a gente olha ele, né, nos vídeos, ele falou, não, Juizinha, é toda uma equipe pensada o que ele fala, como ele faz, a brincadeira, para realmente atingir todo mundo. E o trabalho é em equipe. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum, não Mas sai do sabe, lugar. Ju, que ele é muito autêntico. Apesar de ter uma equipe trabalhando com ele, e ele ter assim um roteiro, mas eu já gravei vários vídeos, porque ele faz muito vídeo de obra, né? E ele é muito autêntico e ele às vezes muda o roteiro na hora, né? Aquela correria, e ele fala realmente daquele jeito, e é o jeito que o Topázio é na filmagem, é ele conversando contigo, comendo um pão na padaria com um cafezinho. É exatamente a mesma pessoa, e eu acho que é por isso que ele conseguiu também tanto engajamento, né? Porque ele mostra realmente a pessoa que ele é através de informações importantes, então ele une o dia a dia com informações que a comunidade quer ouvir. E é uma comunicação muito clara, porque ele não fala só das obras, não é aquela comunicação, gente, entregamos obra tal. Não, olha só, vamos fazer aqui, o que vocês acham aqui? Fizemos isso, melhoramos aqui. Opa, vocês já conhecem a parte turística? Vocês já foram em Santo Antônio comer uma ostra? Vocês já foram na Costa da Lagoa? Vocês já foram buscar realmente... A trilha do Poção que ele fez agora. Exato! Buscar realmente a realidade do que é Florianópolis. Então, gente, não é prefeitura só, não é só obra, não é só mudança, é tudo. Ele conseguiu trazer isso de uma forma muito clara, que todo mundo que tá assistindo, eu acho que até uma criança de 3, 4 anos consegue entender muito tranquilamente a comunicação que ele quer trazer. E isso é muito importante porque boa parte do nosso trabalho ele se exalta na boa comunicação. De nada adianta fazer uma obra ficar linda, maravilhosa, se as pessoas não perceberem que ela foi feita, né? Ou explicar por que ela foi feita daquela forma. Então, acho que também é um trabalho didático. Dá um valor maior para... É um trabalho didático de conseguir mostrar para a comunidade que aquilo está sendo feito por algum motivo, que não saiu da cabeça lá de um engenheiro doido dentro da Secretaria de Infraestrutura. Eu acho que isso é muito legal, assim. A linha de comunicação do Topázio realmente é uma coisa fora da curva que daqui a alguns anos alguém vai estudar. Vai. Ô, Rafa, e tu falou, vai fazer 22 anos ali no setor, sempre envolvidos com bastante obra e tudo mais aqui do nosso Florianópolis. E qual que foi a obra, assim, que tu envolvido marcou mais pra você? Falando em, aquela obra ali, eu não tenho como esquecer, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo, porque sempre tem uma que é mais marcante. É igual corretor, tem uma venda que sempre fica ali marcada por algum ponto negativo ou positivo, enfim. Vamos falar duas. Uma positiva e outra negativa, que eu acho que todo mundo quer saber. Já vamos aumentar a pergunta, então. Uma obra positiva e uma obra negativa que ficou marcado para você. Primeiro eu vou começar dizendo para vocês o seguinte, cada obra, assim como cada venda de vocês, é um filho. Né? Então, assim, eu lembro de detalhes de obras que eu fiz lá em 2000 e bolinha, porque são coisas que a gente participou no dia a dia, conviveu com aquilo. A gente se envolve muito, né? Envolve muito. Então, eu poderia citar muitas obras, várias obras mesmo, mas eu vou citar uma que eu fiz ali perto de 2005, 2006,
Eu ainda era um engenheiro novo, estava assim, descobrindo as dificuldades de ser um servidor público. E eu fui trocar a antiga ponte Pêncil lá no canal da Barra da Lagoa por aquela ponte, que hoje é uma ponte azul, que está lá. Sim. E aquela ponte ela foi toda fabricada fora da posição, em cima daquele parquinho do campo de futebol, para num dia chegar um guincho de 12 eixos, ou seja, um guincho gigante de 350 toneladas, trancar o trânsito todo, entrar pela contramão na Barra da Lagoa. Daí ele estacionou, preparou tudo, começou a levantar. E eu fiquei quietinho lá no fundo, só olhando e filmando. E duas senhorinhas da Barra da Lagoa, assim, bem manezinhas mesmo, uma olhando para a outra, dizendo assim, meu Deus, isso vai cair. Isso não vai dar certo. Isso aí vai dar problema. Duvido que o engenheiro da obra tá aqui. E eu atrás delas, bem quietinho, né? Aí quando colocou a ponte no lugar, que deu tudo certo, com segurança, com qualidade que tinha que ser, eu quase fui cutucar elas, mas eu já não encontrei mais. Oi, tudo bem? O engenheiro sou eu. Já não encontrei mais. E sobre obras difíceis, acho que assim, a gente tem tantas obras com tanta dificuldade, quase todas têm algum grau de dificuldade, né? Eu acho que talvez a obra que mais dificuldade me trouxe pode ter sido uma drenagem que a gente fez em 2010 no Rio Vermelho. A gente tinha mais de 200 famílias que conviviam com alagamento a cada chuva. Ela foi uma drenagem importante para melhorar alguma região do Rio Vermelho. E quis Deus agora que em 2023 eu estivesse fazendo a nova macrodrenagem lá do Rio Vermelho, que vai ampliar para 67 servidões que vão ser atendidas lá. E acabar com boa parte dos alagamentos lá na região do Rio Vermelho, que foi uma região ocupada sem muito planejamento, e daí foi um trabalho grande de conseguir fazer, então, uma solução de engenharia para atender toda aquela comunidade. Tá vendo, gente? O prefeito não tá só gravando videozinho, as secretarias por trás estão fazendo projetos que vocês nem imaginam. Não, tem muito trabalho e, como eu falei, são mais de 100 obras já em andamento, uma série de obras em projeto e também em processo licitatório. Ano que vem vai ser um ano muito desafiador também. A gente imagina que vai ter muito recurso vindo do governo federal e do governo do estado. A gente tem que estar com a máquina preparada, com o coração pronto e com o físico em dia para dar conta de tanto serviço. Ah, entendi o porquê da dieta, alimentação. O verão tá chegando, o verão tá chegando. O verão chegando, é isso mesmo. Só água na caneca. É isso mesmo. Ô, Rafael, e tu falando de obra, e a ponte Hercílio Luz? A ponte foi um grande desafio, é uma obra do governo do estado, né? Porque veio a história que foi feita e o material foi tudo de fora, né? A construção original, em 1926, foi 1926, ela vai fazer 100 anos daqui a 2 anos e meio, 3 anos. Foi realmente uma obra emblemática. Foram 3 pontes iguais construídas no mundo e a nossa, Hercílio Luz, é a única que ainda está de pé. Ela é um patrimônio histórico estadual, né? E é o grande cartão postal da nossa cidade, do nosso estado. O desafio agora é manter ela com qualidade. Ela, no momento que ela foi aberta para o trânsito, ajudou muito na mobilidade lá do centro. E agora a gente está justamente revendo as conexões, tanto no continente quanto ali no Parque da Luz. Vamos ter projetos para melhorar a mobilidade ali nos 2 pontos, para aumentar ainda mais a capacidade de transporte. E, Rafa, já que você falou da ponte, já que não nos foca na norte da ilha, mas eu vou perguntar, porque eu acho que todo mundo quer saber. Tem projetos já futuros para melhorar a qualidade do trânsito da entrada e saída da ilha? Reduzir um pouco esse tráfego? Tem pontes novas? Eu já ouvi falar que tem até a ideia de marítimo, né? Transporte marítimo. Na verdade, também. assim, Florianópolis, ela cresceu e está com quase 535 mil habitantes, né? Ela cresceu 120 mil pessoas nos últimos 12 anos. Então, a nossa média de crescimento é de 1% ao ano nos próximos 20 anos, essa é a estimativa. A gente tem que imaginar que vai estar com 660 mil habitantes lá daqui a 20 anos. Exato. Quanto mais gente, mais carro, mais movimentação. Então, a gente tem que pensar e é obrigado a fazer um projeto que diminua o número de veículos individuais e melhore o nosso transporte coletivo sempre mais. Então, a solução para a conexão com a ilha é tu conseguir fazer um transporte de massa que saia do continente, não ter toda aquela quantidade de ônibus vindo da região metropolitana, ou seja, a gente vai ter lá um grande terminal no continente que vai conectar com o centro da cidade, e daí com linhas de BRT troncais para o norte da ilha, para o leste, para o sul, a gente conseguir fazer um grande ramal, né? Uma grande capacidade de escoamento e de deslocamento de pessoas. Esse é o grande desafio. A gente tem projetos, por exemplo, para Beira-Mar Norte,
que vai ser executada a partir do ano que vem a quarta faixa, uma quarta faixa, uma a mais em cada sentido. Provavelmente ela vai ser um corredor exclusivo de ônibus para diminuir o tempo de viagem, acelerar a chegada e partida dos nossos ônibus. A gente tem um novo elevado no SIC, a duplicação da EC404 ali no Itacorubi. Estamos pedindo para o governo do estado uma ajuda para fazer ali a subida do Jardim da Paz, que é um ponto bastante crítico, né? De mobilidade, fazer uma terceira faixa ali para melhorar a mobilidade da EC401. E daí, chegando mais pertinho do norte, a gente já pediu para o governo do estado também autorização de executar uma terceira faixa na entrada de Jurerê. Desde o pedágio até Jurerê, fazer uma faixa exclusiva para quem quer ir para Jurerê e não atrapalhar mais o trânsito na temporada de verão de quem está querendo vir para o norte, como Canasvieiras, Ingleses e Cachoeira. Exato. Super interessante. Eu tô ouvindo aqui, eu tô assim... Não, e Jurerê é o point no verão, com os beach clubs, enfim, os shows, tudo acontece em Jurerê. E realmente, para tudo. Para tudo e afeta a gente que tá querendo chegar no nosso norte da Ilha Inglesa e tudo. E daí é muito importante, Ju e Mari, que a gente tem que entender que agora a gente aprovou um plano diretor. Né? A partir de agora a gente tem um novo cenário para os próximos anos da cidade. A cidade vai entender esse novo plano diretor, vai crescer a força dos bairros, porque a gente vai fazer as centralidades acontecerem. Então, Ingleses vai ser quase que uma cidade, Jurerê vai ser uma cidade, Canasvieiras, e assim a gente vai poder conectar com veículos de mais velocidade, melhorar esse deslocamento entre esses bairros, porque a gente vai ter mais população, com isso tem mais infraestrutura para poder atender essa população. Então, é um crescimento que a gente imagina que tem que acontecer, e o plano diretor é a ferramenta que faltava agora para isso ser realmente uma realidade. E eu vejo que isso que tu tá falando, aumentando a população, se cada bairro conseguir fornecer o básico ali para tua população, não tem essa necessidade de ficar, tem que ir lá para o centro para fazer isso. Comprar um parafuso. Para comprar um parafuso. Eu tenho que ir lá não sei na onde, eu tenho que ir lá na lagoa. Então, se o teu próprio bairro consegue movimentar a economia, consegue suprir todas as necessidades da tua população, desafoga realmente mais ainda essa logística de vai e volta, vai e volta. E outros modais são muito importantes, né? O transporte marítimo ele tem que se transformar numa realidade. A gente está melhorando muito as nossas rotas cicloviárias. Existe, inclusive, um grupo de trabalho da prefeitura com os cicloativistas que trabalham direto com isso. A gente ser a capital com maior utilização de bicicletas, já que a gente vai ter bairros conectados. O Ingleses é um exemplo, a gente está inaugurando ali a ciclovia nova, na EC403, na Armando Calil Bulos, mas hoje Florianópolis já é a cidade, a capital, que mais tem quilômetros de ciclovia por habitante. São mais de 250 quilômetros de ciclovia, pouca gente sabe disso. Pouca mas gente. É importante destacar, porque a gente quer incentivar o uso de bicicleta, porque uma bicicleta, às vezes, é um carro a menos na via, prejudicando a mobilidade. Exato. E, Rafa, me conta como é que funciona dentro da prefeitura essa questão de, olha, vamos modificar, por exemplo, lá nos Ingleses. Gente, está na hora da gente modificar o acesso dos ingleses. Como é que funciona o planejamento disso? A gente tem várias formas de receber solicitações, né? A gente tem a Câmara de Vereadores, que são, digamos, legítimos referências das suas regiões, né? Vereadores que são vereadores de bairro, por exemplo. A gente tem a própria demanda da comunidade. A gente tem uma secretaria de planejamento que pensa a cidade de uma forma mais ampla e nos ajuda a desenvolver quais os pontos que a gente deveria estar atacando. Essa secretaria de planejamento ela cresceu muito agora na gestão Topázio. Ela, por exemplo, conseguiu, um dos exemplos, todos os dados de celular, para a gente conseguir ter informações de origem e destino das viagens internas das pessoas em Florianópolis. Olha. Isso nos diz o quê? Onde a gente tem que ter mais linhas de ônibus, mais quantidade de capacidade de transporte de pessoas, mais velocidade ou mais obras de infraestrutura. Então, a gente está realmente com uma secretaria que agora tem informações que nos ajudam. Tudo isso é a médio e longo prazo. Claro. Mas é importante saber que a prefeitura pensa com inteligência, né? Que tem capacidade de desenvolver. Sim, usar toda essa modernidade, tecnologia a favor. E eu queria voltar na parte do plano diretor. Vamos lá. Porque nós, corretoras, a gente entende que o plano diretor pra gente, a minha visão, quando falam de mudança de plano diretor, na minha cabeça será que vai subir um andar, diminuir um andar? Mas eu queria entender uma visão ampla do plano diretor.
o que são as principais mudanças? Como que muda um plano diretor também? São os vereadores? Quem que movimenta isso? E eu queria mudar essa minha visão, porque plano diretor para mim, vai subir um andar ou diminuir um andar. E eu sei que não é só isso, tem muito mais coisa envolvida. Mas qual é que é as principais características, assim, Então, da mudança do plano? o plano diretor ele nasceu dentro da prefeitura, na própria Secretaria de Planejamento Urbano, diagnosticando a necessidade de tu ter uma visão mais específica para onde a cidade tem que crescer, de que forma ela tem que crescer. A gente pega aí cidades como Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, que já têm planos diretores com maior capacidade de desenvolvimento e criaram estruturas até para a prefeitura ter arrecadação suficiente para também investir. Hoje, eu acho que pouca gente sabe também, a Secretaria de Infraestrutura do município basicamente trabalha com recursos ou do governo do estado, ou do governo federal, ou de financiamento externo. Porque justamente a gente tem um custeio, temos uma ótima saúde, uma ótima educação, uma ótima segurança, mas isso tudo é custo. Então, quando chega o dinheirinho lá para fazer infraestrutura, a gente já está com dificuldade de fluxo de caixa. Então, é muito importante que a gente tenha um sistema, que esse sistema seja retroalimentado, né? Autoalimentado. A gente tem a construção civil crescendo, a prefeitura arrecadando mais, a comunidade tendo mais obras de infraestrutura, e assim a gente vai desenvolvendo a cidade. Lembrando que Florianópolis é uma cidade com 70% de área de preservação permanente, com morros atravessando uma ilha, né? Ela tem um comprimento de 54 quilômetros por apenas 18 de largura. Então é uma geografia muito desafiadora e o plano diretor vem para isso, para dar as diretrizes. Diferente dessa ideia mais pontual de cada terreno, que agora esse novo plano diretor permite uma avaliação distrital de cada região. Então vai começar a partir do ano que vem essa discussão, por exemplo, no bairro Ingleses, a comunidade vai escolher que quer fazer uma melhoria naquela região e isso vai poder ser ajustado sem falar, por exemplo, de outra mudança lá no Campeche. Vai ser uma coisa mais pontual, isso dá mais liberdade para que as comunidades que convivem em cada região tenham essa autonomia de decidir. O que acontecia antes? O plano diretor ficava amarrado e daí uma pessoa lá do sul da ilha não deixava que o inglês melhorasse. Exato. Por causa dessa discussão de bairro contra bairro, sabe? Então, foi uma visão muito inteligente do Topázio também, de conseguir separar a visão geral da cidade para aquilo que a gente vai fazer pontualmente em cada região. Cada lugar, cada região tem a sua necessidade, tu consegue desenvolver, né, de certa forma. Então, nossa, vai ser espetacular. E lembrando, né, Ju e Mari, que a gente tem 40% das nossas residências ainda de forma irregular no município. Florianópolis foi desenvolvido com muita construção irregular, muita ocupação, desde a época dos açorianos, que tinha uma gleba grande, separavam para os filhos vendiam para outros, muita escritura de posse. Aquele famoso contrato de compra e venda. Então, assim, esse é um grande desafio. O plano diretor ele tem a meta de resolver o daqui para frente, e a prefeitura está com um programa de regularização fundiária daí, que é para resolver o para trás. São 7 programas que estão sendo montados, um para cada caso, para que a gente possa também tentar minimizar esse problema, porque a gente sabe que uma casa regular ela vale mais, aumenta o mercado e, de novo, alimenta essa cadeia produtiva aí da nossa cidade. A gente sabe, como a gente trabalha diariamente com vendas de imóveis, enfim, a gente sabe dessa questão que 90% é irregular. E eu vejo também com essa possibilidade de legalização, a gente vê muito REURB fazendo reuniões lá nos Ingleses para chegar essa informação para mais pessoas e tudo mais. E vejo também um ponto positivo para a prefeitura, em relação também ao arrecadamento e movimentar mais ainda em prol nosso, né, de infraestruturas, investimentos, porque o irregular é aquilo, é um IPTU, ninguém tem aquela segurança de ter o teu documento, o teu IPTU individualizado da tua casa. Então, com certeza, essa missão, essa possibilidade de regularização não vai ser só boa para a prefeitura, mas para quem também tem a posse do imóvel e a valorização, que com certeza é diferenciada. E gera segurança, né, Ju? Eu acho que é importante a gente ter segurança jurídica. Hoje a gente tem muitas reclamações de alagamentos em áreas que eram antigas áreas de amortecimento de cheia, que eram lagoas. A gente tem um caso que eu até uso bastante. Lá no Campeche a gente tem a Lagoa Seca. Mas a lagoa está seca hoje, mas amanhã ela pode ter água, por isso que ela se chama Lagoa Seca. E, infelizmente, ela foi ocupada na sua borda, em várias ruas hoje com alagamentos. Inclusive, me ligaram hoje perguntando qual que seria a solução. Eu disse, olha, a gente tem que
tentar imaginar que uma relocação pode ser possível. Porque seria uma área para se manter uma área da lagoa preservada, né? E esse é o grande objetivo nosso quando a gente faz uma obra agora. Não existe mais obra sem licença ambiental, sem uma adequação ambiental, sem alguém pensando o meio ambiente. A gente tem, além da Floran, que é um órgão municipal, eu tenho dentro da secretaria uma gerência de meio ambiente para todas as obras acontecerem. Isso é um ponto muito importante. Você comentou da Floran, que você tem uma pessoa da Floran dentro da tua equipe. E uma coisa eu acho que eu escuto muito de clientes. Ai, mas agora tá sim esses morros lindos, essa natureza linda. Mas espera daqui uns anos. E eu bato na tecla. Gente, a Floran para aprovação de projeto aqui em Florianópolis, eu acho que é um dos lugares mais difíceis, porque eles analisam tudo detalhadamente, de fato, para preservar o meio ambiente. A estratégia dentro do plano diretor também foi criar as áreas de unidade de conservação, que são aquelas áreas que não vão poder ser tocadas nunca. Então, dentro da administração da Floran, a gente tem também esse desafio de criar os critérios de ocupação, o que pode ser feito dentro dessas unidades de conservação. Temos lá a Parque das Dunas, ali no Santinho, né? Os ingleses. Temos lá no sul da ilha a Lagoa do Peri, o Manguezal do Itacorubi. Nosso maior patrimônio, nosso maior ativo de Florianópolis é o meio ambiente. Então a gente tem que saber que tem que preservar o máximo possível. E daí eu fico muito triste ou muito chateado quando eu escuto alguém falar de algum lugar dizendo, a prefeitura não pensa no meio ambiente. Acho que a gente talvez seja o órgão que mais pense no meio ambiente antes de fazer uma obra, por isso que a gente tem tanta segurança, como o caso da Ponte da Lagoa lá, que deu aquela que ele vai discussão e volta, toda. vai e volta. A gente tinha todas as licenças, todos os documentos, são mais de 20 técnicos que trabalharam para aquele licenciamento. Então, quando a pessoa simplesmente, num achismo, diz que não tem licença, está jogando no lixo o trabalho de todo o órgão do IMA, que analisou, que acompanhou, os técnicos do IMA, e também os técnicos que participaram do projeto. Né? Então, tipo aquelas senhorinhas que falaram lá, isso daqui não tem engenheiro. Eu assim, aprendi ao longo desses anos que todo mundo é técnico de seleção brasileira, todo mundo entende de trânsito, todo mundo entende de obra. Né? Eu, infelizmente, dos 3, estou em 2 desses cenários e tenho que saber lidar com essa situação, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de divulgar isso. A prefeitura está sempre muito e intensamente buscando preservar o meio ambiente, e muitas das obras de engenharia ajudam a preservar o meio ambiente. Né? A visão pequena de que uma obra está prejudicando talvez não entenda a pessoa do que tudo por trás dela pode estar representando. E eu vou falar para você, Rafael, não é também só a prefeitura, é aquela via de mão dupla que nem tu citou ali no começo. Porque tantas pessoas sabem que aquela área era um lago, né? Que era PP, que não pode construir e tudo mais, e eles vão numa agilidade, mesmo assim querem construir. Então, lógico, a prefeitura ela faz o que ela pode, mas nós também, moradores, também temos que ter essa consciência de preservar. Poxa, ali não dá, porque, enfim, é corrente de água, eu já vi tantas coisas, né, que já tô aqui, vai fazer 9 anos, então eu já vi tantas coisas no sentido de, a terra, sabe? Não vai acontecer nada, é só um pedacinho assim, não vai, e impacta tanto o meio ambiente, então tem que ser uma via de mão dupla. Nós, população, como a prefeitura, trabalhando junto. Porque não adianta a prefeitura vir tampar os buracos, né? Vamos dizer assim. E daí a pessoa atrás tá lá cavando tudo de novo. Então as pessoas têm que se conscientizar. Eu falo muito que a gente está numa ilha maravilhosa, uma ilha privilegiada. Somos privilegiados de viver aqui, ter tudo isso na nossa mão. Então a gente tem que vestir a camisa e tem que sim fazer um papel de prefeitura às vezes. Com certeza, e a participação comunitária é fundamental. A gente tem que ter, porque a prefeitura não tem braços para às vezes estar lá numa servidão, no interior da nossa cidade, né? A gente está com tecnologia agora, estamos com imagens de satélite acompanhando o crescimento, vendo áreas de invasão, com drones fiscalizando, mas isso não se faz sozinho, e a participação comunitária, e quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de conversar, de explicar, de mostrar o que está acontecendo, porque eu acho que assim a cidade cresce junto. Eu tive a oportunidade, em 2015, de ir numa missão sobre mobilidade e transportes a Londres. E a gente foi conhecer a prefeitura de Londres. O prefeito Nossa, que experiência, hein? Uma baita experiência. Que legal. E o Boris Johnson era o prefeito. E lá eu perguntei como é que eles tratavam as questões de meio ambiente, tratamento de esgoto, como é que definiam as obras, né?
E eu vi que eles estavam tão à frente do que hoje a gente tem em termos de participação comunitária, não porque a gente não quer que a comunidade participe, mas por ter maturidade lá para tomar uma decisão. Para vocês terem uma ideia, no Rio Tâmisa, eles têm um limite em que se trata o esgoto. Se chover muito e ultrapassar aquele limite, eles entendem que não tem necessidade ou não tem recurso financeiro suficiente para tratar e se adota que aquilo ali foi uma chuva fora do normal. Tu fala isso hoje aqui em Florianópolis, capaz de tu ir preso por ser mal interpretado. Meu Deus. Né? Isso é que eu quero dizer com o amadurecimento da comunidade, da sociedade. Eles, por exemplo, eles lá em cada região, por exemplo, o recurso dos ingleses vai para os ingleses e eles escolhem. Só que eles escolhem entre uma creche, um posto de saúde ou uma área de segurança. Tu imagina aqui no Brasil quanto que ia ter de briga para a gente conseguir definir qual seria a obra mais importante, né? Não. Então, eu acho que o Brasil está muito bem. Florianópolis é uma cidade fantástica, maravilhosa, mas em termos de sociedade, a gente precisa se desenvolver e praticar essa troca de informações. Por isso que eu nunca me neguei a dar informação para ninguém, de explicar o que está acontecendo, de atender a comunidade, porque eu acho que faz parte do meu papel como servidor público também deixar as coisas muito claras e transparentes. Não, e essa experiência é bacana vocês irem ter essa visão e tentar trazer de uma certa forma para nós aqui. Porque igual não vai ser, né? Como você falou, a forma de pensar deles é completamente diferente da nossa. Cultura é totalmente diferente. Cultura. Né? Mas eu sempre fui tem agora alguma também, coisa. foi esse ano, a Medellín, conhecer lá os sistemas de transportes, os sistemas de mobilidade, tanto o BRT quanto os teleféricos, os metrôs. E lá, por exemplo, eu aprendi, junto com o secretário Michel do Planejamento Urbano, uma coisa que a gente vai tentar implantar aqui. Tem teleférico? Roda gigante. Vai ter roda gigante? Isso é segredo, isso eu não vou contar aqui não. Isso eu vou esperar mais um pouco. Mas eu vou dizer para vocês que a nossa ideia de fazer o desenvolvimento dos novos terminais, quando a gente tiver um novo sistema, vai ser no modelo de Medellín. Que é o quê? Eles pegam uma grande área, uma grande quadra, eles desapropriam toda aquela área e transformam num grande programa de urbanização. Então ali a gente tem hotéis, shoppings, outras estruturas que pagam aquele investimento. E hoje a população lá de Medellín não precisa pagar por novas linhas de metrô. Super interessante. Não tem mais subsídio para fazer investimento em linhas de metrô. Por quê? Porque eles conseguiram criar uma estrutura em que a própria construção naquela área ela favorece a captação de recursos e digamos assim, o autopagamento, né? O recurso necessário para fazer o investimento todo na linha de metrô. Acabei de visitar uma linha que estava acontecendo lá ao final da obra. Uau! Nosso objetivo é fazer isso aqui em Florianópolis. Pode Rafael chamar deve vir assim, ó, a milhão, né? Quero fazer aqui, gente, a gente precisa. E com certeza isso daí em relação à infraestrutura, é o que tu falou, nunca é pensado só naquilo. Não tô fazendo, vou fazer agora um teleférico para... Não é só isso, é pensando no amplo, macro, né? Nunca pode ser uma obra pontual. A gente sempre precisa ter uma questão de pensamento integrado, pelo menos numa região. Talvez não na cidade como um todo, mas alguns assuntos tem que ter um pensamento um pouco mais macro, porque senão a gente está fadado a fazer uma obra que daqui a 2, 3 anos já não tem mais funcionalidade, né? Rafael, e o planejamento, ele é que nem tu tá falando, vocês já devem estar planejando logicamente para 2024, que vocês já têm a população que vai aumentar. Então, assim, é sempre uma pessoa pensando para que aconteça lá na frente. Então, às vezes, as reclamações que tá acontecendo agora, muitas vezes já tá passando, porque tem a aprovação de muitas outras secretarias para realmente acontecer, e principalmente financeiramente, né? Então... O planejamento financeiro é muito importante, né? E é sempre um desafio, já que nessa estrutura política que a gente vive no Brasil, a boa parte dos nossos recursos vão para Brasília. Então, a gente tem que ter esse caminho. Estamos indo com o prefeito Topazio quase que semanalmente lá para tentar captar recursos para as obras, algumas nos ingleses, inclusive, que a gente está tentando captar recursos lá para fazer. Aê! Não, engraçado que a gente vê, eu até falei, eu acho que no primeiro episódio, a gente vê que estão olhando pra gente. Sabe, tá acontecendo muitas coisas. Eu falo que eu cheguei naquela época que estavam colocando a dinamite para abrir as 2 vias. Eu lembro certinho, gente, eu levava 1 hora para chegar em Canasvieiras. Eram assim, ó, eu falava, meu Deus, coisa de 15 minutos levava 1 hora. Então, assim, hoje, com todas essas vias vindo, semáforo, aquele semáforo da saída dos ingleses também salvou
vidas, que aquilo lá ajudou muito o trânsito. Então, a gente vê o olhar com a nossa região. Não só em inglês em si, mas já englobando o Rio Vermelho também. Então, muita coisa está acontecendo e fico muito feliz de saber que tem planos futuros para lá. Mas eu acho que, principalmente, uma coisa que eu já quero introduzir aqui na nossa conversa, que eu achei surpreendente, o retorno foi muito positivo e eu quero muito saber como tudo isso aconteceu, foi o engordamento da faixa de areia. A gente teve em Canasvieiras, agora foi feito nos ingleses e agora tá para sair de Jurerê, né? Eu acho que isso é um tabu que tá todo mundo falando. Ai, vai estragar o meio ambiente. Ai, não é. Eu sempre quis falar sobre isso com pessoas que realmente entendem sobre o assunto. Eu acho que tu é a melhor pessoa pra falar realmente pra gente o que é esse alargamento da praia. Quais são as mudanças feitas? Atinge o meio ambiente? Não atinge? É muito pensado? Porque eu acredito que jamais seria feita uma obra daquele tamanho. E assim, né, amiga? Rápido. Estralar de dedos. Eu acho que foi 3 meses pra ficar pronto. As obras que a gente chama popularmente de engordamento ou de alargamento, na verdade são obras de recuperação da faixa de areia ao cenário que existia alguns anos atrás. Eu não conheci, mas o próprio Topazio disse que passava a juventude nos ingleses com os avós dele e tinha uma faixa de areia como a que existe hoje depois da recuperação, da recolocação de areia. Então, esse é o primeiro tabu que eu queria quebrar. A gente não está criando uma coisa nova, a gente está recuperando o que ao longo dos anos a erosão costeira levou embora. Então, Canasvieiras a gente fez o engordamento, entregou em 2020, em fevereiro, logo antes da pandemia. Em inglês a gente conseguiu entregar no aniversário da cidade, o prefeito me deu esse desafio e eu fui lá e dia 23 de março mandei a draga embora e ele brincou no vídeo dele lá com o Skavurska, né? Que é o até logo, mas é mentira, aquilo não é até logo, não. Alguém pegou num Google errado, né? E o nosso próximo desafio é fazer Jurerê, que são engordamentos ou recuperações de faixa de areia pontuais. O que a prefeitura agora já está planejando para o futuro? E é muito claro isso. A gente tinha que fazer as recuperações pontuais para poder ter um pouco de areia e começar a pensar numa manutenção constante dessas praias. A gente não tinha mais areia. Quem mora nos ingleses e viu ali 2020, 2021... Canto Sul, gente, eu moro bem ali naquele Canto Sul. Dias de muita ressaca, sem areia. Os dias que não tinha tanta ressaca, tinha 1 metro de areia para caminhar. E era isso. E Florianópolis é uma cidade turística. A gente tem que entender que a faixa de areia, ela é um ativo também importante das nossas belezas naturais. Então, e além disso, o desenvolvimento econômico da arrecadação do turismo, e tem alguns dados aqui de Canasvieiras, por exemplo, Canasvieiras teve, de 2020 até 2023, quase 10% de crescimento do número de empresas. Teve quase 35% do aumento do faturamento das empresas do bairro. Talvez não seja tudo vinculado apenas à nova faixa de areia, mas boa parte dessa arrecadação eu tenho certeza que até porque Canasvieiras é muito hoteleira, tem todo aquele polo hoteleiro, né? É uma cidade, é uma região muito balneária que vive da sua faixa de areia também para se manter sempre pungente, né? E sempre fervilhando como é. Então acho que assim, além da melhoria do meio ambiente, além da melhoria para o turista, tu ter um desenvolvimento econômico, ter capacidade de melhorar a renda da região com uma obra que é muito rápida, 3, 4 meses cada praia dessas, realmente é uma coisa fantástica. E o próximo desafio agora é Jurerê. Estamos brigando aí com a última licença do nosso órgão de patrimônio histórico. Estamos indo a Brasília todas as semanas para tentar resolver. A nossa ideia é tentar começar ainda final de 2023, início de 2024. Esse é o desafio. Olha a dimensão disso, ter que ir para Brasília para aprovar toda semana e tentar. E deixa eu fazer uma pergunta já. Essa draga, como que contrata? Da onde que eles são? Com certeza de fora, né? Então, na verdade, é uma contratação muito diferente do normal, né? E até é importante, porque eu vou aproveitar para explicar para a população que está nos ouvindo, para a comunidade, por que o Tribunal de Contas entendeu lá no início de Jurerê, porque a gente tinha um orçamento de 28 milhões e o tribunal, num primeiro momento, disse, não, o máximo que pode se pagar é 22. Porque o tribunal e nós tínhamos entendimentos diferentes para o mesmo serviço. Como não é uma coisa tabelada, esses entendimentos não tinham certo ou errado. Tanto é que a gente foi no Tribunal de Contas, explicamos a nossa opinião, eles explicaram a deles e a gente conseguiu buscar o entendimento e fizemos a licitação por 25 milhões.
Ou seja, e a empresa que ganhou por 24.977. Nossa. Então não teve muito desconto nesse momento. A Praia dos Ingleses já teve quase 30% de desconto. Olha. Esse é o desafio de fazer uma obra pública, porque tudo tem que ser muito transparente, com muita... Foi a mesma? Agora é a mesma empresa que fez Canasvieiras e Jurerê, Canasvieiras Ingleses, que vai fazer Jurerê também, que é a DTA Engenharia. Em Canasvieiras foi uma draga belga, agora em Ingleses foi uma draga russa, que era a Optimus, e aqui em Jurerê a gente está buscando qual draga pode chegar e atender o que está especificado, dependendo da autorização. A empresa tem 30 dias depois da nossa ordem de serviço para trazer uma draga, e daí depende muito de qual draga está perto do Brasil para poder fazer esse serviço. Esse é que é o grande desafio de uma obra desse tamanho. E é importante pautar isso, na minha opinião, Rafa, porque as pessoas que vêm de fora pensam, nossa, é mais um ponto para a prefeitura roubar dinheiro e blá, blá, blá. Não é isso, gente. Muito pelo contrário. Eu que moro na parte sul dos ingleses, a movimentação que deu na praia. Essa semana passada eu fui na praia de noite. Umas 8 e pouco da noite eu fui pra praia pra dar uma caminhada e sentar ali nos barzinhos. A infraestrutura dos barzinhos mudou. Gente, o barzinho que é na frente da minha casa, que era só umas mesinhas ali. Nossa, eles fizeram uma estrutura. Agora tá parecendo até um beach club, quase assim, sabe? Estão investindo. A mudança, o investimento que eles estão trazendo e a quantidade de gente na praia. Não é... Pasmem a quantidade. Eu olho lá de cima do meu prédio, é um formigueiro na alta temporada. Era necessário esse alargamento há muitos anos já. E vocês fizeram num estalar de dedos. Então, deixa eu te contar uma história bem curiosa do dia 23 de março, quando a gente foi lá com o Topázio gravar o vídeo. Tinha um casal chegando na praia com guarda-sol e cadeira, e daí eles sentaram no lugar, olharam para um lado, olharam para o outro, aquele imensidão de areia, né, que antes tinha 5 metros. Daí se levantaram, foram um pouco para frente. De repente voltaram um pouco para trás. Acho que enquanto eu e o Topázio estávamos ali, eles mudaram de lugar umas 5 vezes. Porque já não tinha mais a referência de onde ficar, por causa realmente da capacidade da faixa de areia atender o número de pessoas que ingleses merecem, né? São mais de 30 mil habitantes que moram ali só em ingleses. Não, Imagina se todos quiserem, Documentado. Imagina se todos quiserem ir para a praia ao mesmo tempo. Tem que ter faixa de areia mesmo para atender essa população toda. Não, e a gente vem pra praia, vem morar em Florianópolis e não poder curtir a praia, não tem como, né? Eu acho que a qualidade de vida que a gente tanto bate na tecla que Florianópolis tá nos rankings além de segurança, saúde, essa qualidade de vida de poder final de semana estar na praia, fazer um lazer com as crianças, tá todo mundo ali. Então, realmente foi em prol de toda a população, turista, empresário, todo mundo saiu ganhando. Com certeza. E resolveu o problema de erosão costeira que a gente tinha muito grave. Sim, que infelizmente está acontecendo na última ressaca agora que tivemos em início de dezembro. Jurerê está de novo com problemas de muros caindo, de sujeira na praia. Então, nossa, assim, não é uma obra desnecessária, não é uma obra para atender um luxo qualquer. É uma obra que realmente garante a segurança e a estabilidade da nossa praia como um todo, né? É só melhorias, gente. Ó, vocês aí que falam mal, viu? É só melhorias. Vocês parem de falar mal, que a gente trouxe agora uma pessoa que sabe falar sobre o assunto. Não, e como que vocês medem valores, assim? É pela distância, pelo comprimento da praia? Tu diz durante a execução da obra? A gente faz toda a medição, é feito um levantamento com topografia e batimetria. A gente cria os eixos a cada 20 metros. E a gente faz o que existia antes e o que existia depois para justamente quantificar o quanto de areia que foi colocado ali. Nós tivemos 499 mil metros cúbicos de areia na Praia dos Ingleses colocados. Uau! Nem parece que foi 3 meses, gente. Eu dormia, eu ficava cuidando, né? Dormi, acordei no outro dia, eu dava uma olhadinha. Gente, já tá mais aqui. No outro dia eu acordei e já tava lá no centrinho a obra. Isso foi importante e é bem legal de destacar, porque assim, a gente tem a safra da tainha que inicia em maio. Então, a gente tem uma janela muito pequena para fazer esse tipo de obra, por isso que a gente está correndo tanto para conseguir fazer Jurerê mesmo na temporada. Como o Ingleses também foi na temporada, a gente fazia de 300 em 300 metros, então a gente isolava 300 metros para colocar areia e trabalhava em 300 metros. Ou seja, apenas 600 metros da praia estavam isolados e o resto da praia podendo ser utilizado normalmente. Foi um grande case de sucesso, porque graças a Deus ninguém se feriu, não tivemos nenhum incidente e conseguimos fazer lá os 2 quilômetros de obra de uma forma muito legal.
Né? Eu falo que você anda na praia, parece de dia, né? Mudaram todos os postes lá também, que a gente viu. Nossa, à Melhoramos noite... as drenagens. Infelizmente, agora no outubro e novembro choveu muito, tivemos algumas dificuldades. Tu acha que choveu? Eu acho que sim. Meu Deus! Só num dia de novembro agora choveu que era pra chover o mês inteiro 2 vezes. Não, dá mas... pra contar na mão de sol. Sim. Não tem. Saiu uma pesquisa que diz que tem 290 e tantos dias esse ano foi com precipitação de chuva. E só 60 e poucos dias, uma coisa assim, com sol. Tipo, gente, como assim? Ô, Rafael, Daí quando a gente escuta assim, por que não termina essa obra de uma vez? Diz, olha, quem mais quer terminar a obra sou eu adoro participar de uma inauguração. Mas às vezes as condições não ajudam também. Tivemos um ano muito difícil, o segundo semestre foi muito chuvoso. Então, várias obras, por exemplo, a Avenida Jacarandá na Daniela, que tem bastante reclamação, a gente entende, mas é um bairro que está no nível do mar, com pouca capacidade de escoamento, que a gente precisa fazer quase que a execução da obra debaixo d'água. Então, assim, é um desafio técnico também. Parque de Coqueiros, que a gente remarcou 2, 3 vezes a inauguração, também foi outro desafio de conseguir terminar, e hoje está lá fantástico, todo mundo utilizando. E assim, outras obras da cidade que a gente está com dificuldade. A única que não está atrapalhando é a da Lagoa da Conceição, a ponte, que é dentro d'água, daí tá fácil de fazer. O Tupautor, ele, a Praia da Daniela, foi sábado que eu fui dar uma volta pra lá. Gente, revitalizaram toda aquela rua que era toda esburacada, tudo ficou lindo. A Avenida Jacarandá ficou muito bonita. Infelizmente, o bairro da Daniela tem um problema crônico que a pavimentação da via não consegue resolver, que é uma macro drenagem que lança para a estação ecológica de Carijós. Sim. Então, assim, ela obrigatoriamente tem que ter uma autorização para fazer a limpeza dos canais, que há muitos anos não foi feito. Coisa que, por exemplo, salvou agora a Canasvieiras de estar mais alagado na chuva da semana passada, justamente em função das limpezas dos canais ali na bacia do Papaquara. Né? Se a gente não tivesse feito aquela limpeza pela nossa Secretaria de Meio Ambiente, com certeza uma tragédia anunciada teria acontecido. Não, e eu vejo que essas chuvas, assim, você já tem um plano, já tem aquela quantidade de obra. Maravilha, beleza, já tá bastante coisa acontecendo. E quando começa essas chuvas, que nem a gente tá falando esses meses, sempre tem algumas surpresas, né? Sempre tem. Que tem que vamos encaixando, porque algumas coisas com mais urgências, sempre existe, né? E a gente tem no município, também é legal de informar, uma defesa civil muito capacitada. São técnicos da prefeitura que há mais de 10 anos trabalham lá. Então, cada chuva eles já sabem aonde tem que demandar, qual tipo de operação tem que ser feita. E mensagem, comunicação. Gente, eu recebo mensagem direto da Defesa Civil. Cuidado, não sai de casa. Vai ter chuva, vai ter vento, vai ter Só assim pra segurar ela em casa, né? Só Defesa Civil. Só Defesa Civil pra segurar a Mari em casa. Meu namorado mandando pra ela essa mensagem. Não é? Agora... Estou falando pela Juliana e por todos que moram na região das Gaivotas, ali nos Ingleses Norte, que me fizeram muito esse questionamento. Juliana, pergunta para o Rafael qual que é a previsão para sair a nossa famosa Avenida do Futuro. Como que é bem futuro mesmo, a gente sabe, né? Mas... vem se falando muito tempo dela, já estão falando que tal supermercado já comprou o terreno ali e tudo mais. Daí a gente vê um ou outro caminhão ali tirando umas pedras e a gente já fica, agora vai começar, agora vai. Porque a gente sabe que a gente que mora lá, as pessoas que vão na praia naquela região norte, desafoga realmente o nosso fluxo. Hoje a gente tem a Rua das Gaivotas, né? Que, vamos dizer, é a única rua que a gente consegue ter acesso ali até o final. Então, a gente tá na torcida aqui, nós, população, moradores, para realmente sair de vez essa a Rua do Futuro, desalagar um pouco a gente lá, o fluxo. Então o Ingleses, ele é um bairro gigante, né, como eu falei, e ele tem uma característica de ser dividido por uma rodovia, que era uma rodovia estadual. E todo o sistema viário, ele praticamente ele encaixa na rodovia e não se conecta de um lado para o outro. E esse é o grande desafio ao longo dos anos de conseguir criar um sistema de mobilidade de cada lado. Do lado das Gaivotas, no Ingleses Norte, a Lions Internacional é realmente a solução. A gente tem o projeto de engenharia pronto e foi um dos projetos que a gente foi a Brasília lá pedir com o chapeuzinho na mão recursos para tentar fazer.
é da ordem de 15 milhões de reais para fazer uma perna dela e começar essa parte de urbanização, então, com conectividade. A Avenida das Gaivotas também tem projeto pronto para revitalizar tanto o passeio quanto a própria pavimentação. Também é uma obra que a gente pretende fazer aí depois da temporada. E entregamos esse ano aí, há alguns meses atrás, a Barquinho de Aro, que foi também uma grande melhoria para o pedestre, né? Ali não tinha passagem de pedestre, a ponte era estreita. A gente alargou, melhorou. Temos a Dante de Pata, que tem que ser feita, que é o nosso desafio. Do lado de lá. Agora eu vou falar algumas obras do lado de lá, já que tu perguntou. Então, do lado do norte ali, a gente tem o novo posto policial, que é o batalhão da Polícia Militar, que está sendo construído. A princípio, a gente consegue ainda no mês de dezembro deixar ela ocupável. A obra deve ir até fevereiro. A gente quer deixar até o mês de dezembro já com a possibilidade da PM assumir uma sala lá, ter um espaço para ter mais conforto no atendimento de todo o bairro dos Ingleses. Lá, a partir do ano que vem, vamos ter um novo batalhão nos Ingleses. Mais uma melhoria na segurança. Não, onde que é mesmo? Muito tranquila, Fica logo próximo a Lions Internacional também, ali Tem a Celeste ali atrás. É do outro lado, bem no meio ali, num terreno da prefeitura. É ali perto do Oceania Parque Hotel. Isso, ali perto. Eu já tô dando spoiler, daqui a pouco vai estar todo mundo andando lá na rua procurando. Não, a placa tá lá, bem certinho, dizendo que tipo de obra que é. Não, engraçado, eu tava ontem nesse evento, daí a Sheila... Ô, Juliana, tu pergunta pro Rafael alguma coisa de segurança, tem que ter polícia aqui, alguma coisa. Eu falei, olha, assiste o podcast que tu vai ver ele falando que essa já é uma previsão certa que já estão trazendo aqui pro nosso bairro. E esse é um bom exemplo do trabalho conjunto de diversos órgãos, né? Porque a Polícia Militar precisava de uma estrutura, o prefeito entendeu que precisava dar uma condição de ter um batalhão lá. Os próprios vereadores da região, a comunidade, a associação de moradores apoiou a causa. A gente está lá executando a obra, é uma obra que vai beneficiar com certeza toda a região, porque com segurança também é uma forma de valorizar os imóveis, né? Ter uma cidade segura é talvez o mais importante dos prêmios que a gente possa receber para Florianópolis. Então, acho que vai ser uma obra que financeiramente é pequena, é uma área pequena, mas que vai ser uma grande transformação na vida do dia a dia das pessoas lá. Exato. E Rafa, mudando um pouquinho o foco, já que você falou de transformações e tudo mais, conta pra gente uma história da tua vida de superação. Algum momento impactante que você passou na sua vida? Então, eu vou contar uma coisa que para quem tá ouvindo pode achar que é ruim, mas eu, como tiro muito de boa, eu tive paralisia infantil com 3 meses de idade. Foi numa campanha do Zé Gotinha. Me deram algumas gotinhas a mais e eu tive uma reação da vacina. Em janeiro de 77, que tu obviamente não era nascida ainda, mas naquela época o vírus era atenuado, mas era com vírus vivo. Então eu tive essa reação, tive a paralisia infantil, mas eu brinco que como eu praticamente nasci com uma perna diferente da outra, eu convivo assim, se eu tivesse 2 iguais talvez não soubesse caminhar. E essa foi uma superação, que hoje eu vejo tanta criançada, assim, eu tenho uma filha já na faculdade, fazendo engenharia também, na UFSC, seguindo o caminho dos pais, do avô. E uma de 7 anos, a Letícia, que está conhecendo a vida, né? E eu vejo assim, eu acompanhei as duas e eu vi tanta gente falando em bullying, em dificuldade, né? Meu Deus, se eu for contar para vocês as histórias de bullying que eu poderia estar sofrendo, então assim, superação é pegar o problema, superar ele realmente, passar por cima. Eu acho que todo mundo tem o seu problema particular. Eu sempre fui um cara muito alto astral no sentido de, cara, eu vou olhar a solução e não olhar o problema. Aliás, de novo, né? A gente convive tanto com o homem que acaba pegando as frases. O Topázio fala muito isso. Tu pode fazer parte ou da solução ou do problema. Sempre que tu estiver do lado da solução, eu vou te ouvir e vou ser parceiro teu. Então, acho que para a superação do dia a dia, das nossas dificuldades, do mau humor, da TPM, de tudo que vem, eu acho que a gente olhar a coisa com otimismo, né? Ter uma boa visão de futuro, querer o bem das pessoas. Eu acho que pensar que sim, é um momento de dificuldade, mas eu nunca me esqueço, uma vez eu já vi um vídeo, e era uma história muito parecida. Vamos ver se eu consigo transparecer a mesma emoção que eu vi quando eu vi aquele vídeo. De uma menina que tinha tentado suicídio por causa da vida dela, que não estava muito boa. E aí ela estava no hospital e um médico, que ela disse que não existia esse médico, falou para ela dos batimentos cardíacos.
Gente, a nossa vida é exatamente como os nossos batimentos cardíacos. Se tá estagnado, gente, você não tá vivo, você tá morto. Por mais que você esteja ali vivo, mas você não tá vivendo a tua vida. Então, altos e baixos fazem parte, é a nossa caminhada, subir e descer. O importante é, quando a gente tá lá embaixo, lembrar que um pouquinho antes e logo daqui pra frente você vai estar no topo de novo. Então, faz parte, de fato, da nossa caminhada, os momentos difíceis. Eu digo que são os momentos difíceis que nos tornam quem nós somos hoje. Isso é muito importante, passar. E sem os momentos difíceis, a gente não tem experiência também para conseguir passar por eles lá na frente, né? Então, assim, alguns engenheiros mais novos da secretaria, quando chega algum documento lá do tribunal, do Ministério Público, gente, é só preparar a resposta e encaminhar, a gente não está fazendo nada de errado. E todo mundo já fica ansioso. E nessa de altos e baixos, minha filha pequena, a Letícia, está aprendendo a andar de bicicleta. Aí, no final de semana, assim, aquele tomba, levanta, assim, ó, cai pra levantar, Joelho levanta ralado. pra cair. Mas é bem isso, a vida é feita de altos e baixos, a gente tem que ter capacidade para não deixar se desanimar quando tá no baixo e também não se deixar se iludir de que tudo vai continuar sempre bom, né? Eu acho que olhar com otimismo e ter capacidade de viver o dia a dia, até porque a jornada tem que ser melhor do que o destino. Eu acho que é isso que é o grande desafio nosso. Os momentos ruins são válidos pra gente dar valor, de fato, a todos os momentos bons e aproveitar. Eu acho que são muito necessários. E o Rafael tem um time de peso, né? Só ele de homem é o que menos manda em casa, né? Algum lugar eu tinha que mandar, eu fui pra prefeitura tentar mandar, porque em casa eu desisti. Equilibrar. Porque em casa ali, 3 mulheres ali, ele não tá... não vocês tá sabem bem bola, como é, né? Não tá com a bola toda, não, de jeito nenhum. Rafael! Qual é a surpresa de agora? Temos um momento bem interessante no nosso Conversa Ilhada, só para dar aquela descontraída no nosso bate-papo. Temos 6 perguntas ali, que eu tô torcendo para cair em uma, mas eu já tô mentalizando aqui para cair que eu quero saber. Mas quem vai dizer é você. Então, eu quero que tu rode... Tem que puxar com força, tá? A nossa roleta Conversa Ilhada Podcast. Posso escolher aqui assim, qual que eu quero, não? Tô torcendo pra cair um, vai. Ai, Jesus. Já Foi? Já foi? Quais os melhores investimentos que você já fez? Ai. Eu acho que foi... eu tenho 2 grandes investimentos na vida, que são as minhas 2 filhas, né? Eu brinco quando eu vejo um carro bonitão passando, eu digo, aquela ali é a Rafaela Letícia ou é a Letícia Rafaela? Que eu deixei de ter por vocês. Mas é um investimento que não tem preço. Minha filha, as 2 têm uma diferença de idade muito grande. A gente teve a Rafaela muito novo, ela já tem 23 anos agora. Demoramos até a Letícia 15 anos. E daí é como se fossem 2 filhas únicas com uma experiência totalmente diferente. E as 2 são muito diferentes também no estilo. Uma muito mais quietinha, a Rafaela, e a Letícia pequena, timbinga, a que manda em casa. A pronta para mandar em todo mundo, faladeira. Então, assim, realmente é muito carinho. Minha esposa maravilhosa também, que me deu a oportunidade de ter as 2, mas as 2 são um investimento que eu tenho que levar, que tenho que preservar pro resto da vida. E é um investimento alto, hein? Não é barato, não. Dá um carro bem bom. Se duvidar, até 2, 3. Porque a gente, quando era adolescente, pensava assim, quando eu crescer, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela casa, né? E a gente vai amadurecendo e vendo que é tudo um pouco bobagem. E, na verdade, as pessoas que a gente tem no nosso entorno, a nossa convivência, que a gente deixa para o futuro, eu acho que é o que a gente tem que ter e tem que ter consciência de que é o importante para nossa vida. Como nossa visão muda, né, Rafael? E eu falo assim, e também é de um ano para o outro, né? O Rafael do ano passado é outro Rafael que está aqui na minha frente hoje, o amadurecimento, as experiências, tudo interfere. Mas, Rafa, muito obrigada pela sua presença. O bate-papo foi espetacular. Mas já acabou? Já! Tava nervoso? Achei que ia levar mais umas 2 horas Pediu para ligar o ar-condicionado no 15, mas tá tudo certo. Não, é rápido quando é gostoso, assim. Eu falo que uma das coisas que eu e a Mari, quando a gente teve essa ideia inicial, foi realmente trazer as pessoas que têm toda essa credibilidade
para falar de assuntos que são poucos falados, né? Que nem eu falo para ti, é muita prefeitura, colocam muito o dedo na prefeitura ali, mas não é a prefeitura em si. Então, quando você coloca a tua cara, a gente quer saber mais de você, da sua vida. A gente sabe que é o Rafael. É o Rafael que tem um trabalho bacana, que pegou esse lado de prefeitura, obra no colo e tá levando como filho. E com certeza, ô Rafa, a gente tá vendo isso. Fiquei super empolgada com as ideias futuras, os projetos futuros, principalmente para o nosso bairro, a nossa região. Mas a gente vê o teu carinho e cuidado com Florianópolis. E eu tenho certeza que você tá representando muitas pessoas ali da prefeitura que falariam a mesma coisa. Olha, só tenho a agradecer, desejar muito sucesso. Eu vivo mais hoje horas na prefeitura do que vivo com a minha própria família. Então, realmente, é um terceiro filho que eu tenho, que eu crio com muito carinho e com muito orgulho. De 22 anos já. 22 anos, já tá com a idade da Rafaela. Crio com muito orgulho, sou muito feliz mesmo, podendo acordar todo dia, ir para a prefeitura, ver aquele monte de problema. A gente faz agenda pro dia, nunca funciona e daí tá tudo certo. O negócio é acordar de novo e ir de novo trabalhar. Muito obrigado pela oportunidade, muito sucesso para vocês. Na segunda temporada tem mais um monte de obras aí que eu posso vir para divulgar para vocês. Já tá convidado então, ó. Já tá convidado. Rafa, muito obrigada. Muito cativante a tua história. É muito importante, eu acho, que as pessoas saberem de uma forma clara realmente todos os processos por trás. Que não é só, vamos fazer uma obra. Não, tem pessoas por trás que estão ali prontas e preparadas para fazer tudo realmente acontecer da melhor forma. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi muito bom o bate-papo. E, gente, pro próximo episódio, levando já em questão de superação e tudo mais, investimentos que a gente pode fazer, nosso último episódio dessa temporada nós vamos trazer uma mulher sensacional e ela vai trazer pontos que muita gente questiona, fala, mas não falam de uma forma clara, que é de fato para encerrar o ano e fechar o ano com chave de ouro, começar o 2024 com uma sensação realmente de esse vai ser o meu ano, tá? Então, no próximo episódio nós teremos um assunto sobre dinheiro, crenças e tudo mais, e vai ficar sensacional. Já ficou, né? Porque já tá gravado, então. Para fechar a nossa primeira temporada. E não deixem de seguir o nosso @Conversilhada Podcast no Instagram, TikTok. Nossos episódios estão completos no YouTube e no Spotify. Então, super fácil de acessar. E como eu sempre falo, o pessoal tá escutando todos os Spotifys na caminhada, na academia. Então tá dando super resultado porque o feedback tá sensacional. Gente, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram. A gente sempre coloca alguns cortes do que vai ser o nosso episódio. Então, assim, não percam por nada. Gente, muito obrigada pela presença de vocês também e até a próxima. Tchau, tchau! Fala pessoal, tô aqui com a Ju, com a Mari no Conversa Ilhada. O programa dessa semana é comigo, Rafael Rani, secretário de Transportes e Infraestrutura. Muita conversa boa e muita novidade.